O maior desafio hoje, olhando toda a jornada de desenvolvimento da prática, acho que o maior desafio é trazer isso como um hábito de vida. Uhum. Mesmo quem já tem conhecimento sobre meditação, eu não conheço tantas pessoas que têm o hábito da prática diária. Uhum. Porque é muito desafiador você incorporar a meditação na tua rotina como você faz com o banho, que é a higiene física, como você faz com os dentes, que é a higiene bucal. E eu considero a meditação a higiene mental. Uhum. Então, assim, entender que está na mesma camada de necessidade que qualquer outro cuidado que a gente tem como hábito, Uhum. né, de trazer a meditação mesmo como essa prática diária. Eu acho que é o maior desafio, mesmo como meditador, a gente ter constância nesse propósito de observar, né, e organizar os pensamentos. Uhum. Né, eu falo para as pessoas que estão no grupo ali, né, quando a gente pratica as meditações, que não existe sábado, não existe domingo, não existe final de semana para a mente. Uhum. A mente está ativa o tempo todo. É. Ela se faz presente em cada situação em que a gente passa, exige um processamento, a mente está presente. Uhum. Então, assim, como a mente não para, o nosso cuidado e o nosso observador, ele precisa estar muito atento também. Uhum. Então, acredito que o maior desafio é realmente entender o tamanho da necessidade da prática da meditação. Essa inquietação que você tinha, né, ou que muitas pessoas têm, ela é mais mental, ela é mais emocional, ou ela é mais física? Ou é as três juntas? Ou é espiritual? Que... Então, Shantihan, acho que a inquietação hoje, pelo o estilo de vida que a gente leva como sociedade, é mais mental. Mais mental. A gente é demasiado estimulado mentalmente, em detrimento de uma postura muito passiva em relação a tudo. Uhum. Então, o desenvolvimento da tecnologia, a modernização de várias funções, tem retirado da gente a oportunidade de experienciar fisicamente as situações. Tem Interessante. nos colocado nessa condição de passividade, de ser um espectador da vida e não alguém que vivencia a vida. Uhum. E por isso, a mente é a via de acesso que recebe mais informações. Então, eu falo para todo mundo que quando a gente não se coloca numa experiência física, Uhum. a gente não está vivendo a vida, a gente está imaginando a vida. E existe uma diferença muito grande entre imaginar e viver. Uhum. A gente imaginar, eu fiz um monte de coisas hoje. Será que isso é verdade? Ou será que você pensou um monte de coisas hoje? Na Uhum. maior parte das vezes, quando eu me deparo com alguma queixa de cansaço, por exemplo, muito raramente é físico. Muito raramente. Uhum. A maior parte do cansaço que eu ouço relato quando eu atendo as pessoas é de uma exaustão mental. É de uma fadiga desse mecanismo mental de receber informações, processar cognitivamente e botar as coisas em prática. Uhum. Então, eu percebo sim que hoje o que atua é mais mental. Uhum. Eu percebo que a sociedade idealiza muito a cognição, né? A pessoa mais inteligente, mas o corpo também é uma inteligência. Exato. O corpo também tem uma sabedoria. E esses dois atuando em conjunto é uma sabedoria divina, desde que eles estejam equilibrados na sua atuação. Uhum. Tanto a exclusão do corpo quanto da mente gera problemas muito sérios, Uhum. inclusive de desconexão com a nossa missão de vida, o nosso propósito. Né? Quando eu estou atendendo alguém, a pessoa me diz assim: eu não sei o que eu gosto de fazer.
É justamente porque se desconectou do fazer, mas se distanciou da experiência física que traz a sensação que valida o pensamento. Uhum. Então, se a gente só fica pensando o que gosta de fazer, a gente nunca vai ter certeza do que a gente gosta de fazer. Uhum. E quando a gente faz, a gente tem vários elementos para poder escolher, para poder definir se isso é bom, se isso é ruim, se nos fez bem, se nos fez mal. Então, incluir essa dimensão do corpo vai ser uma necessidade cada vez maior. Uhum. Uhum. Porque a nossa configuração de sociedade leva para a exclusão do corpo hoje. Eu vim de uma formação muito voltada para o físico. E quando eu entrei nos processos de autoconhecimento, para conduzir processos, eu já trabalho com isso há uns 10 anos, mais ou menos, eu percebi que a minha diferença em relação às terapias convencionais era o acesso que eu tinha ao físico. Então, era muito curioso. Eu dizia aqui em casa que quando as pessoas buscavam uma ajuda física, eu trabalhava mental, e quando elas buscavam uma ajuda mental, eu trabalhava o físico. Uhum. Então, a primeiro momento parece incoerente isso, né? Mas é sempre olhando com o desequilíbrio dessas dimensões. Exato. Então, Né? e hoje o que eu recebo mais, assim, sem dúvida nenhuma, é essa sobrecarga mental e a exclusão do físico. Quando a gente tem uma proposta meditativa, geralmente as propostas da meditação são a observação de uma sensação do corpo. Não é observar o pensamento necessariamente, mas observar a sensação do corpo, que é um concorrente do excesso de pensamento. Quando você se conecta com a sensação no físico, o teu foco de atenção está em sentir e não em pensar. Então, essa é a concorrência que gera para a gente conseguir diminuir a atividade mental. Quando a gente fala assim, vou para a natureza. Natureza é para quê? Para pensar a natureza ou para sentir a natureza? Né? Então, quando a gente sente a natureza, essa necessidade de pensar demasiadamente deixa de ser o foco de atenção. Uhum. Então, quando a gente está conectado com o sentir, né, a água, se emerge na água, a água passando pela sua pele, quando você sente o cheiro na natureza, quando você ouve o som que é natural, isso tudo gera um efeito de diminuir a necessidade de pensar. O teu foco é outro. E naturalmente a tua mente vai entrar em equilíbrio. Quando você se conecta com a sensação física, o pensamento, ele entra na homeostase, que é o equilíbrio. Uhum. E é natural, isso não precisa ser explicado detalhadamente. Uhum. E todo mundo sabe fazer, só que poucas pessoas usam essa tecnologia de conexão com o que é natural. Uhum. E o som da natureza é diferente do barulho que a gente tem da buzina do carro na cidade, por exemplo. Buzina, estado de alerta. O som dos pássaros, você está imerso num ambiente que para você é natural e faz parte do ser humano, a natureza. Uhum. Então, quando a gente se coloca nesse lugar do sentir, naturalmente os pensamentos eles vão tomando a dimensão correta. Uhum. Eles vão se reequilibrando e eles vão funcionando de uma maneira que deveria funcionar normalmente. Que é para trazer uma informação ou outra de tempos em tempos. Eu acho que hoje existe uma inabilidade assim da gente experienciar as emoções, principalmente. Uhum. E a emoção ela é sentida no corpo. E a gente busca excluir as emoções como se fosse algo ruim. Uhum. Por exemplo, a raiva, a tristeza, a gente opta por não fazer contato. E o corpo é uma sabedoria, né? Quando a gente exclui uma coisa, a gente exclui outra também. É.
Se a gente fala para o corpo assim, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir tristeza, é muito provável que você também não consiga sentir alegria. Então, o nosso trabalho não é não sentir. Nosso trabalho é sentir e aprender a se relacionar com isso. Quando a gente aprende a se relacionar com a raiva e com a tristeza, a gente também pode chegar na fórmula da felicidade. Na construção desse caminho que leva à felicidade e entender que tudo isso faz parte do ser humano. Então, a exclusão de algumas emoções, por uma inabilidade de lidar com elas, também gera uma exclusão do corpo. Se eu não estou sentindo, eu não preciso fazer nada a respeito. Sim. Só que isso, a médio e longo prazo, é bem destrutivo. Leva a gente para um cenário de ansiedade extrema, de depressão, esses cenários mais psíquicos aí que a gente encontra aos montes agora, né? É importante entender que a gente não é uma máquina, o ser humano não é máquina. Né? O que define, uma das coisas que distingue o ser humano de uma máquina é justamente o sentimento. É o sentir, né? Legal. E daí a gente entra nesse lugar, né? Para que serve a tecnologia? Serve para acelerar os processos. Então, a tecnologia ela não se desgasta emocionalmente. Então, ela foi feita para ser usada, mas o ser humano não. O ser humano não consegue atuar na mesma velocidade que a tecnologia, no sentido de dar conta de várias demandas ao mesmo tempo. Então, nosso trabalho não é se equiparar à máquina, à tecnologia. É entender, pelo fato de a gente ser humano e ter as emoções a nosso favor, a gente pode usufruir da tecnologia para ter mais resultados sem tanto desgaste emocional. Então, é refletir sobre a função dessas coisas, né? Da tecnologia, do corpo. Nosso pensamento também é uma tecnologia, precisa ser bem direcionado. Exato. Então, cabe muito a gente entender essa relação e não buscar se equiparar com a máquina. Né? Não ficar inseguro a respeito da máquina. Né? Não querer fazer mais rápido para chegar na mesma velocidade de processamento da máquina.